Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira da 28ª semana do Tempo Comum, dia 14 de outubro. Hoje, a família Capuchinha faz memória do beato Honorato Kosminski. Ele foi polonês e viveu de 1829 a 1916. E, no tempo de repressão de seu país, ele fundou 26 instituições inspiradas na Ordem Terceira de São Francisco, da qual ainda sobrevive umas 18, e é chamado de o Apóstolo da Polônia. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. Naquele tempo, quando a multidão cresceu demasiadamente, Jesus então começou a dizer: esta geração é uma geração má e perversa. Ela pede um sinal para acreditar, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Porque o povo de Nínive, de acordo com a pregação de Jonas, acreditou em sua palavra. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará com esta geração e os condenará, porque ela veio do sul para escutar a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os homens de Nínive também se levantarão com esta geração e a condenará, porque eles, escutando a palavra de Jonas, se converteram e fizeram penitência. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos diante do mistério da Palavra de Deus. Palavra que existe para poder fecundar a minha vida de fé e também a sua vida de fé. Palavra que existe para animar, exortar e corrigir. E palavra que é uma força viva, que vai alimentando a cada um de nós e também vai vivificando a nossa experiência de fé. Como nos ensina hoje na primeira leitura do apóstolo Paulo aos Gálatas, onde ele vai recordar os dois filhos de Abraão, onde um nasce de uma escrava, segundo a lei, segundo a natureza humana, segundo as normas, segundo os preceitos, e o outro nasce filho de uma promessa. Então ele vai dizer: aquele que nasce da escrava é escravo e também está subjugado às normas da lei, aos condicionamentos, mas aquele que nasce da mulher livre, filho da promessa, este também é livre. Por isso dizer, nós não somos filhos de uma escrava, nós somos filhos de uma mulher livre, da lei, da promessa de Deus. Por isso, então, ele vai ensinar de que o Espírito está acima da lei. Ainda que a lei seja importante, o seu aspecto pedagógico, o seu aspecto que educa, que dirige o coração de cada homem e de cada mulher, mas o Espírito está acima da lei. Então o apóstolo convida a cada um de nós a vivenciarmos o poder e a força do Espírito, mesmo obedecendo à lei, mesmo nos deixando guiar pela lei como pedagogia da fé, como aquela que vai gerando em mim e em você a fé. Mas o Espírito está acima da lei. E é dentro então deste Espírito que nós podemos agora mergulhar no Espírito do Evangelho. As multidões cresceram, muita gente seguindo Jesus, e no meio desta multidão nós temos muitas pessoas interesseiras, nós temos também pessoas com má intenções, nós temos pessoas chamadas de acordo com a nossa palavra de fogo de palha, nós temos também aventureiros, porque nem todos aqueles que estavam andando atrás de Jesus queriam algum compromisso sério com Ele, queriam formar comunhão com Ele, mas queriam tão só se beneficiar da fama, se beneficiar do poder, e assim, interessadamente, muitos se desviavam muito cedo do caminho, porque não tinham profundidade. Então agora nós podemos ver um conflito entre Jesus e as multidões. E Jesus então começa a dizer: esta geração
é uma geração de homens perversos e maus. Eles querem um sinal para acreditar. Se o Senhor realizar isso, eu acredito. Se o Senhor me der isso, eu acredito. Se o Senhor não realizar isso e não me der isso, eu não acredito. Como aqueles e aquelas que hoje creem, amanhã não creem. Se está tudo bem, eu creio. Se não está tudo bem, eu não creio. Como aqueles que abandonam também a oração muito fácil, porque dizem, eu rezo e não consigo nada que eu peço, então não vou rezar mais. Quer dizer, a pessoa não quer um Deus, ela quer um gênio da lâmpada para resolver os seus problemas. Ela quer não só ser beneficiária das promessas. Então aqui Jesus está dizendo, esta geração é uma geração má, perversa. Ela pede sinais, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas, o profeta, aquele que tentou fugir da missão, aquele que depois foi conduzido sem querer e também contrariado para a missão. E qual seria a missão? De anunciar a uma cidade pagã, de que era preciso se converter, mudar de vida. E ele falava, mas eles não vão acreditar em mim. Mas mesmo assim o Senhor envia o profeta Jonas até Nínive. E eles escutaram a palavra de Jonas, desde o maior até o menor. Sentaram sobre cinzas, se vestiram de sacos e fizeram penitência por causa da palavra de Jonas. Então agora Jesus diz, mas essa geração só terá esse sinal, porque Jonas foi até Nínive e eles acreditaram na palavra de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Também no dia do juízo, a rainha do sul, uma pagã, que não pertence à orgulhosa raça de Israel, que não pertence à arrogante raça de Israel, ela também sai do seu país, vem para escutar Salomão, acredita na palavra de Salomão e acredita também no Senhor. Então Jesus vai dizer, esta mulher pagã, impura, ela também acreditou na palavra de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. Por isso, no dia do juízo, ela vai se levantar e vai julgar esta geração. Como também os ninivitas que creram na palavra de Jonas, eles também se levantarão e irão condenar esta geração má e perversa. E qual foi então a incredulidade deles? Não acreditar na palavra de Jesus, não acreditar que Ele é o Cristo de Deus, não acreditar que Ele é o Messias. Por isso Jesus diz, no dia do julgamento, tanto a rainha do sul, quanto também os ninivitas irão condenar esta geração. Isso deve ter sido assim, um banho de água fria na arrogância e no orgulho daqueles e daquelas que se consideravam eleitos e impuros. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus é sempre esta contradição, porque ela pede a mim e a você a adesão completa, não uma fé periférica, não uma fé momentânea, mas uma fé como entrega. Querer crer ainda não é crer. A fé é dom de Deus. Por isso Jesus está condenando esta geração pela sua incredulidade, por não acreditar nas coisas de Deus. Mesmo sendo intelectuais, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo sendo teólogos, mesmo sendo homens e mulheres religiosos e piedosos e devotos, eles não conseguiram acreditar na pessoa de Jesus. Muitos também não conseguem acreditar na pessoa de Jesus hoje ainda como Deus. Para muitos, Jesus é só um fundador de religião, é um ente de uma ciência, mas Deus, muitos ainda têm muita dificuldade de crer nisso. O nosso irmão hoje, nosso irmão Beato Honorato Kosminski, vai nos ensinar que os santos não chegaram até os céus sentado num tapete de flores e com coroa também de flores, mas cada um deles teve que percorrer a sua via crucis, com a sua coroa de espinhos, para chegar até o céu. Que esta palavra de hoje seja um alimento para mim e também seja um alimento para você, e que assim possamos progredir cada vez mais no nosso conhecimento sobre o mistério de Jesus de Nazaré. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Beato Honorato Kosminski, rogai por nós. Paz e bem.